noite a todos. Como quem nos acompanha sabe que nós temos feito inúmeros eventos sobre arbitragem. Nós fizemos um de arbitragem na mineração e sentimos a necessidade de trazer um para falar de arbitragem no setor elétrico. Acredito que a arbitragem é uma importante ferramenta de resolução de conflitos, especialmente no setor de energia. Entretanto, é fundamental que continue evoluindo sempre, aproveitando inclusive experiências internacionais. O mais importante, contudo, é que as mesmas cada vez mais se afastem das características dos tradicionais processos judiciais. A gente mantém a arbitragem e não salta para o uso do DB exclusivamente, porque uma das grandes questões que nos vem é a seguinte, especialmente com relação à eventual má performance. Como não transformar um DB, um dispute board, em que eu tenho esse corpo técnico me avaliando diariamente, numa máquina preparatória para um conflito ainda maior. Como eu não tornar essa alternativa de solução de conflito uma máquina de claim. Do jeito ou da forma que as coisas estão postas no setor elétrico, a cláusula arbitral pode nos levar a um beco sem saída, e tem nos levado, nós testemunhamos alguns casos em que de fato fomos levados a um beco sem saída, em que fomos obrigados a litigar, a propor um procedimento arbitral caro para tentar receber valores de quem a gente sabia de início que não teria condição nenhuma de honrar no futuro, talvez, e talvez repensando uma reabertura ou um redesenho do compromisso arbitral, e um redesenho talvez até das normas regulatórias que nos obrigam, que nos levam a essa demanda. Um setor que ele é regulado, um setor que, de alguma maneira, com o objetivo de estimular o uso da arbitragem, acabou criando uma situação que vai meio contra a própria ideia da arbitragem, que ela seja um método voluntário, né? Ou seja, eu vou escolher quais contratos eu quero colocar a cláusula de arbitragem, quais que eu não quero, e é quase que uma arbitragem obrigatória no setor de energia, né? Porque você não tem essa opção, você não tem essa liberdade total de falar assim, olha, nesse contrato aqui com esse cliente eu quero colocar a cláusula de arbitragem, já nesse outro, com esse outro cliente, eu não quero colocar a cláusula de arbitragem, né? E a escolha pela arbitragem, ela tem que ser uma escolha feita caso a caso. Eu não posso simplesmente generalizar. Que a utilização, a escolha da arbitragem ou até o local é uma forma, inclusive, de evitar os conflitos. A gente que trabalha para oil and gas, por exemplo, é muito comum nos grandes contratos que toda arbitragem, seja qual for o valor, qualquer solução de controvérsia vai ser arbitragem em Nova York. Ou seja, você só vai se o assunto for milionário, porque senão você vai assumir o prejuízo. Então, assim, muitas vezes a escolha da solução tem essa perspectiva também de eu não quero tratar de todos os assuntos, eu quero, como a gente fez uma operação recente, dizendo assim, olha, se for qualquer prejuízo até R$200 mil, você não vai cobrar, você vai assumir o prejuízo. São escolhas, né? Esse método alternativo, adequado de resolução de conflitos, ele não deve ser utilizado pela administração pública para tentar cercear a administração, cercear, né, a população ou os órgãos de controle ou quem quer que queira ter acesso às informações que estão sendo ali tratadas, mas, de fato, deixar o judiciário ali, optar por não usar o judiciário quando as características, né, daquele litígio direcionam aos árbitros, né, uma jurisdição, vou chamar de jurisdição privada, que tem ali maior expertise e tecnicidade para tratar daqueles conflitos. Agora, uma coisa eu acho que cabe destacar, a celeridade que foi conferida aos procedimentos na fase administrativa por causa da implementação do procedimento eletrônico. Uma instituição por trás, controlando principalmente todo esse fluxo de documentos, que agora são virtuais, mas de comunicações, eu acho que isso traz um benefício gigantesco para a resolução dessas disputas que já são, na maioria das vezes, complexas. E a grande maioria dos contratos de compra e venda de energia foram solucionados em uma negociação prévia, numa transação, e que, por vezes, o que a gente tem visto aqui no escritório
é que algumas, seja comercializadora, seja a empresa que for, tem utilizado do início do procedimento arbitral para novamente abrir uma negociação e tentar chegar num consenso. Esse ponto é relevante no sentido de ressaltar a possibilidade de desjudicialização dessas demandas de urgência relacionadas ao setor de energia. A Camargo, por exemplo, ela possui o procedimento de árbitro de emergência, sei que o CAN-CCBC também possui, o que possibilita as partes, a adoção de uma cláusula mandatória que preveja a solução de demandas urgentes por um profissional privado que possui experiência no setor, e que, consequentemente, pode trazer aí um ganho técnico e de celeridade muito grande para o caso em específico. Eu imagino que os advogados que tiveram que despachar GSF quando ninguém falava desse assunto, tiveram que fazer um esforço hercúleo para posicionar o julgador do ponto de vista daquele agente. Então, não é simples demandar no judiciário, é algo bastante complicado. E eu vejo essa questão técnica como uma questão extremamente importante. Não bastasse isso, a gente ainda tem o viés econômico, que o Davi chamou a atenção, que o que se quer dos árbitros é que eles tenham essa dupla visão, não só a jurídica, mas uma visão econômica também. O impacto da pandemia decorrente dessa discussão de valores é interessante, porque todos trazem, às vezes, assim, as mesmas necessidades como parte de processo, de um procedimento arbitral ou de um outro procedimento adequado de solução de conflitos, mas, na prática, no caso concreto, também essa interpretação do que é o contrato, do que é uma análise econômica, também vai variar de acordo com a estratégia de cada parte. A mediação ela precisa ser trabalhada também como uma janela dentro da arbitragem. E eu fico muito feliz em saber que as dores e as dúvidas são comuns, né? Não só na comercialização, que é onde eu atuo especificamente, né? Mas também com a questão de projetos, estrutura, também tem essas mesmas aflições, né? No sentido de que a gente deveria buscar muito mais uma solução econômica, financeira, para tratar a relação entre as partes, do que efetivamente trazer uma visão jurídica no sentido só de obrigação do Código Civil, porque essa não é a realidade que a gente tem hoje. A gente, quando está tratando de um contrato, a gente não está tratando de um commodity que é passar de uma mão para outra, quando a gente vai falar 2, 3 meses depois. A gente está realmente só falando de efeitos financeiros, e isso pode ser indenizado, pode ser tratado de outras maneiras, que não realmente mexer no passado, né? Eu vejo a arbitragem com muita satisfação e alegria, porque ela é normalmente eficiente e é célere, mas realmente, se não for um valor expressivo, não vale a pena. Então, mais vale você tentar resolver com os meios que tem. Mas eu queria só dar essa perspectiva aqui de quanta dificuldade você tem, porque você não está discutindo um contrato em si, você está discutindo uma relação, e são vários contratos, e em alguns casos vale a arbitragem, outros vale o judiciário, e na maioria das vezes vale mesmo o acordo que você chega, que mais vale um acordo que é boa sentença. Estou em arbitragem desde 2008, como perita, como assistente técnica e por aí vai, né? E a gente sempre está aprendendo um pouco mais com os advogados. Assim, que a gente possa construir um futuro melhor. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que a gente possa se unir e construir, porque o Brasil precisa de um futuro melhor. Agradeço todo mundo por participar. Quem me acompanha sabe que a gente faz eventos dia sim, dia também, mas são todos, nos trazem muitas coisas interessantes, muitos aprendizados. Então, quero agradecer e um abraço carinhoso a todos vocês.